E o CNN Talks está fazendo. Bom, a gente vai para o nosso terceiro painel, e aí eu conto a vocês que o Brasil se consolidou como sendo um líder global na produção do etanol. Foram 36 bilhões de litros no ano passado, um crescimento de mais de 4% em um ano. Isso tudo reflete a nossa capacidade, a nossa produtividade do campo e também, porque não adianta produzir se não tem comprador, um compromisso do nosso consumidor, do motorista, com este combustível. Então, para o terceiro painel, a gente vai discutir transição, etanol, o elo entre inovação e vocação bioenergética brasileira. E aí eu convido aqui para o palco João Irineu Medeiros, que é o vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis para a América do Sul. E também convido César Barros, que é o CEO e o presidente do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC. Muito bem, gente. Este assunto eu acho interessantíssimo, porque a gente passou os últimos anos no noticiário econômico, no noticiário de veículos, discutindo carro elétrico. Uma baita tecnologia, uma baita revolução, mas aqui, pertinho, aqui a gente tem uma baita tecnologia também, que é o etanol. João, queria te ouvir sobre o etanol. Que papel o etanol tem na transição energética e como um gigante como a Stellantis encara essa tecnologia, que é uma das jabuticabas brasileiras, e jabuticaba é uma fruta deliciosa, então é uma boa coisa brasileira. Boa noite a todas, boa noite a todos. Parabéns pelo evento, obrigado pelo convite. Gostaria de saudar o colega conhecido de longa data aqui. O principal desafio que a gente tem globalmente falando é a descarbonização. O setor automotivo sob os holofotes, né? E diferentes regiões abordando o tema e tentando buscar alternativas para promover essa descarbonização. E a descarbonização do automóvel não é uma operação simples, ela precisa ser feita do berço ao túmulo. A expressão não é bonita, mas é o que a gente usa, do berço ao túmulo. Então, da mineração, do momento em que a gente retira minério, petróleo para fazer plástico, minério para fazer aço e ferro, bauxita para fazer alumínio, fabricação da matéria-prima, fabricação dos componentes do automóvel. Um automóvel tem 4.000 componentes, um automóvel pequeno tem 4.000 componentes. E durante todo esse processo a gente tem emissão de CO2 equivalente. Depois a gente fabrica o carro, vende o carro, o cliente usa o carro e depois a gente tem o fim de vida do carro, o descarte do carro, né? A reciclagem. Então, durante todo esse processo a gente tem emissão de CO2. O momento em que o motor a combustão emite mais é o momento em que o cliente está usando o carro. Um uso médio de 250 mil quilômetros aqui no Brasil. Ele passa por vários donos durante esse período. E aí entra o etanol como um papel fundamental, porque o CO2 que sai pelo escapamento do carro é capturado pela plantação da cana-de-açúcar que está crescendo da próxima safra. Então, durante o ano isso acontece. Então, ao invés desse CO2 acumular na atmosfera e gerar o efeito, os gases de efeito estufa, né, acumular na atmosfera, e o CO2 acumula por 50 anos, 100 anos, então assim, é um enorme desafio que nós temos pela frente. Então, o que nós temos hoje, o que nós estamos emitindo hoje de CO2 nos vários setores, isso aqui vai se perpetuando, né, ao longo dos anos, e os efeitos são dramáticos, né? Eu escutei a ex-ministra falando aqui de refugiados do clima, né? Estima-se bilhões de refugiados do clima, e olha, a emissão acontece no hemisfério norte, e o hemisfério sul, que está próximo ali à linha do Equador, vai sofrer as consequências primeiro das temperaturas altas, né, durante todos os dias do ano. O etanol entra com um papel importante. No momento em que o motor a combustão mais emite durante o uso do carro,
esse CO2 que está saindo com o motor queimando etanol, ele é capturado pela plantação da cana-de-açúcar, diferentemente do que acontece com combustível fóssil. E a gente fez um levantamento, né, do berço ao túmulo e comparou diferentes tecnologias. E o resultado mais interessante ainda é que as emissões completas do berço ao túmulo, da mineração até o descarte, de um carro rodando com etanol, são iguais a de um carro funcionando com bateria, um carro 100% elétrico com energia brasileira, que é uma energia elétrica de baixo carbono. Então, olha só a importância do etanol no confronto da tecnologia que menos emite hoje globalmente falando, que é o carro 100% elétrico, ele ser competitivo, né? Então, assim, nós temos um diferencial muito importante. Mas, veja bem, não basta o etanol, a gente precisa colocar mais algum tempero nisso. Eu acho que nós vamos falar disso mais à frente durante o nosso debate. Muito bem, a gente vai falar sobre isso tudo porque me parece ser absolutamente fascinante, especialmente pelo fato de ser uma tecnologia que nasceu de mentes brasileiras. César, o CTC prevê dobrar a produtividade dos canaviais até 2040. Como alcançar isso? A gente já tem tecnologia disponível para conseguir dobrar a produtividade? Muito bom, boa noite, Naco, prazer em estar aqui com vocês, prazer estar com você aqui, João, boa noite a todos. Eu acho que o João comentou muito bem sobre a importância do etanol nessa história do Brasil, e o etanol, nós estamos completando 50 anos de utilização do etanol na matriz energética do Brasil, que veio de uma demanda da sociedade, né, na crise do petróleo lá atrás. E neste momento tem uma demanda nova da sociedade, né? Eu acho que naquele momento a agricultura respondeu muito rápido, né? Você falou de jabuticaba, eu diria que cana-de-açúcar é uma cultura bem verde e amarela. 40% da cana plantada no mundo está aqui no Brasil, e o que o setor faz com a cana-de-açúcar aqui no Brasil é, assim, de se orgulhar, e tecnologias que são exportadas para as outras regiões, né? Então, cana-de-açúcar é algo extremamente sustentável, socialmente, ecologicamente, né, sustentável e economicamente sustentável. Então, a nossa oportunidade, nosso olhar para frente, uma vez que a sociedade demanda novamente, na Cacau, uma solução sustentável para o futuro, né, da mobilidade urbana ou da mobilidade, como já foi comentado aqui, em outros modais, como da aviação e do combustível marítimo, que se produza de forma ainda mais eficiente esse etanol. E aí que entra a empresa que eu represento, o CTC. O CTC faz mais de 50 anos que investe em tecnologia específica para o setor da cana-de-açúcar. Nós temos aplicado as mais modernas técnicas de biotecnologia no melhoramento genético dessa planta. A planta de cana-de-açúcar, dentre as plantas domesticadas pelo ser humano, é a mais eficiente em sequestrar esse carbono da atmosfera e transformar em açúcares que depois vão virar o etanol e o biocombustível. E a gente acredita que tem muito potencial nessa planta ser explorada ainda. Então, nossas linhas de pesquisa apontam para este horizonte, de que é possível dobrar a produtividade do canavial brasileiro até o final da próxima década, através de investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento, com um corpo de cientistas fantásticos que a gente tem aqui no Brasil, bem lembrado aqui da Embrapa, do IAC, e o CTC é mais uma desses institutos com cientistas brilhantes que têm colocado seu conhecimento à prova de ampliar a produtividade da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Mas aí é só uma questão biológica e genética da planta, ou esse ganho de produtividade também passa por processos também? Bom, tem uma série de elementos. Eu acho que a questão biológica talvez seja o elemento onde a gente tem mais oportunidade, né? Obviamente o setor amadureceu muito nos últimos anos, então todo o processo industrial de se esmagar a cana-de-açúcar, né, extrair o caldo dela e produzir etanol evoluiu muito. Ainda tem oportunidades na parte industrial, mas são diminutas comparadas com as oportunidades no campo. Então, a planta de cana-de-açúcar pode produzir muito ainda, pode ser muito explorada, ainda mais num contexto desse que foi comentado no painel anterior, de mudanças climáticas afetando o campo também. Então, é importante ter esse olhar não só de trabalhar o aumento da produtividade, mas também fazer uma cultura mais resiliente, que tolere essas mudanças do clima, né? Então, isso tudo é um desafio para a agronomia, para a biologia, que a gente entende ser factível, e o Brasil já deu uma série de respostas nesse sentido, de multiplicar a produtividade várias e várias vezes em diferentes culturas, e agora é a vez da cana-de-açúcar.
Nós temos uma oportunidade ímpar de aumentar a produtividade do canavial sem aumentar a área cultivada com cana-de-açúcar. João, o senhor mencionou a perspectiva de colocar um temperinho no etanol para a gente continuar nessa jornada da transição. Que tempero é esse? O que o etanol precisa mudar para continuar sendo relevante nessa jornada da transição? São 2 temperos. O primeiro é mais etanol. Mais etanol a gente coloca no carro, da nossa frota circulante, né? Porque hoje a gente avalia, se a gente fizer a contabilidade aí do uso de etanol, volume utilizado versus gasolina pela frota circulante, né? Nós temos mais de 45 milhões de carros de passeio e comerciais leves circulando pelo Brasil. E 30% desses carros usa etanol. 70% usa gasolina, mas na gasolina tem 27%, um pouco mais de 27% de etanol. Então nós temos mais de 30% de uso de etanol em volume nesse país. Esse número é um número fantástico. Quando a gente vai olhar os números, pega os gráficos da Agência Internacional de Energia e avalia as frotas circulantes de todos os países do mundo, a gente não vai encontrar uma frota circulante que tem mais de 30% de carro baixo carbono. Mas ninguém fala isso. A gente não fala, nós deveríamos falar, né? Então, eu escutei aqui o secretário comentando que a gente precisa falar. Nós precisamos, em Minas a gente costuma dizer que a gente precisa cacarejar, contar as coisas boas que a gente faz. A gente fala muito das coisas ruins, mas a gente precisa falar das coisas boas. Então, mais de 30% da frota circulante desse mercado brasileiro é baixo carbono. É como se eu tivesse mais de 30% de carro elétrico rodando pelas ruas do país. Isso é fantástico. Se a gente fala da China, a China está com 27%. Não passou de 30%. Com todo o esforço que ele está fazendo, mas 27% de carros novos vendidos. Frota circulante é menos de 10%. Então, assim, esse é o primeiro tempero. Então, nós precisamos aumentar a quantidade de etanol. Mais etanol a gente coloca, mais a gente descarboniza. Esse é um ponto. Principalmente em regiões onde o preço do etanol é mais conveniente para o cliente, né? A região de São Paulo, o quilômetro rodado com etanol é mais barato, né? E é onde se concentra a maior frota circulante do país. O segundo tempero nós não podemos também esperar só do etanol. Então, a Stellantis está investindo em eletrificação de vários níveis. Nós temos carros que vão do segmento A, MOB, até o segmento Premium, como a Rampage, por exemplo. A gente tem carros em todos os segmentos. Então, nós temos uma responsabilidade na descarbonização de encontrar soluções tecnológicas que possam mitigar CO2, não só com etanol, mas também com tecnologias a bordo do veículo. E essas tecnologias são diferentes níveis de eletrificação. A gente lançou ano passado o Pulse e o Fastback com o sistema Mild Hybrid. É um sistema de hibridização de baixo custo que penetra mais na frota. Ele vai ter oportunidade, as consultorias, as grandes consultorias mostram que até 2030 ele vai fazer parte de 30% da frota brasileira. O sistema Mild Hybrid, o híbrido elétrico, com uma bateria de 12 volts. Ele é mais acessível. Então eu posso colocar ele em carros de segmentos de entrada. Também teremos categorias de hibridização médias e também categorias de alta voltagem. Então, a hibridização se divide em baixa voltagem, média e alta voltagem, da mais barata até a mais cara. Então, nós teremos todo esse espectro, né, de tecnologias aplicados à nossa frota. Então, esse é o segundo tempero. Primeiro é incentivar o uso do etanol. Segundo, eletrificação combinada com etanol. Dessa forma, a gente consegue fazer uma transição de descarbonização equilibrada do ponto de vista ambiental, econômico e social. Nós não precisamos fazer um salto diretamente para o elétrico, como outras regiões precisam fazer, porque não tem uma solução de descarbonização como nós temos. Então, dá para dizer, João, que a solução, quando a gente pensa em veículos, para a descarbonização, ela é diferente conforme a geografia em que a gente está discutindo. E para o caso brasileiro, hoje, na visão do senhor, na visão da Stellantis, a solução que parece mais adequada para a realidade brasileira seria um híbrido entre etanol e eletrificado com diferentes gradações. Sim, a Stellantis reconhece
as capabilities, as competências que a gente tem aqui na região para fazer esse desenvolvimento e montou um Tech Mobility Center aqui para desenvolvimento dessas tecnologias de eletrificação, através de um programa chamado BioHybrid. Investimento de 32 bilhões de reais de 2025 a 2031 para a implementação dessas tecnologias, repito, nesse portfólio amplo que nós temos, né? Então a nossa responsabilidade com a descarbonização aumenta. Então, ou seja, nós temos hoje um espectro bem definido para a evolução dos produtos aqui no Brasil, de agora até 2030, 2031, mas a gente precisa lembrar também que a gente precisa expandir esse horizonte, né? A gente não pode ficar só no Brasil. Outras regiões em desenvolvimento, quer dizer, com um poder de compra não tão alto quanto os países de primeiro mundo, vão precisar descarbonizar também. E o etanol surge como um diferencial para essas regiões também. Então, assim, não é só vender para nós mesmos, né? Vender para fora também, ganhar em dólar, né? Então, a gente surge uma oportunidade, né? A gente tem mais alguns exemplos. A Índia é um exemplo clássico, né? Que produz que planta cana-de-açúcar, produz açúcar e produz etanol. É um país que pode absorver essa tecnologia e ele precisa, porque é um país de base fóssil, né? Que interessantíssimo isso. Isso é muito, muito fascinante. Porque... Eu falei 2 temperos, coloquei 3, né? Mas o tempero da comida indiana aí tá na conta. César, a gente falou de produtividade na primeira pergunta, mas também há como reduzir emissões para além das questões de produtividade com a adoção de novas tecnologias. Que tipo de tecnologia o CTC tem hoje que poderiam gerar esta redução das emissões, já que a gente está falando de descarbonização? Bom, eu acho que tem que olhar para essa questão de tecnologias, na questão de descarbonização, de uma forma bem ampla, né? Então, a gente tem apoiado nossos clientes em diferentes frentes, seja ela na agricultura regenerativa, né, com produtos biológicos que promovem o aumento da produtividade do canavial, seja na própria planta da cana-de-açúcar mais eficiente em produzir mais por hectare, que é o que eu comentei na resposta anterior. E no caso específico do CTC, a gente desafia uma questão importante no setor que limita a velocidade que se adota a tecnologia num canavial, que é a forma como se planta a cana-de-açúcar, né? Não sei se todos sabem, mas a cana-de-açúcar é uma planta de propagação vegetativa, então você praticamente tem que plantar um hectare, depois você tem que cortar esse hectare, enterrar esse hectare para ter 4 hectares novos, numa proporção de 1 para 4, que acontece na cana-de-açúcar. Então esse ciclo é lento. Para você trazer uma nova variedade de cana-de-açúcar, por exemplo, leva-se muitos anos para ela ocupar uma área significativa dentro do cliente. Nós precisamos fazer isso mais rápido para atender essa demanda crescente pelo etanol. E nesse sentido a gente tem um projeto super inovador de uma semente sintética de cana-de-açúcar, que os nossos cientistas já dominam a técnica de como fazer essa semente dentro dos laboratórios. Estamos agora indo para a primeira fábrica de produção de semente sintética de cana-de-açúcar, que vai possibilitar aos nossos clientes muito mais velocidade na adoção das variedades que entregam maior produtividade. Além de poder ser um veículo, né, de levar novas tecnologias para o campo também, essa semente. Então, são conceitos que vão de uma gama muito ampla, Fernando, desde, como eu falei, de produtos biológicos, dessa agricultura regenerativa e de projetos super revolucionários como esse da semente sintética de cana-de-açúcar, que vai possibilitar esse aumento da produtividade. Esse aumento de produtividade que eu mencionei, nosso compromisso público de dobrar a produtividade do canavial brasileiro até a próxima década, tem um impacto de sustentabilidade na casa de 180 milhões de toneladas de carbono evitada. É um número grande, né? Acho que para fazer uma correlação do que significa você evitar 180 milhões de toneladas de emissão de CO2, equivale a metade das emissões da França no ano passado. Então, somente o setor sucroenergético aqui no Brasil, o setor da cana-de-açúcar, ao dobrar a produtividade do canavial até o final da próxima década, tem a potência de reduzir equivalente a metade das emissões da França no último ano. É desse tamanho, dessa magnitude que a gente está falando do impacto sustentável que a cana-de-açúcar pode ter nessa agenda de transição energética. João, o senhor mencionou aqui a possibilidade de abrir novos mercados para o etanol, já que há geografias que conversam, têm condições semelhantes à do Brasil. O senhor mencionou a Índia. Eu que sou velho,
lá nos anos 2000, eu acompanhei uma viagem do então ministro Luiz Fernando Furlan pela América Central, e um dos objetivos era levar a tecnologia do etanol para outros mercados. E aí eu lembro que eu cheguei na Guatemala e o jornal tinha uma matéria na primeira página, assim, dizendo que a tecnologia que os brasileiros estão trazendo prejudica, vai estragar o seu motor, porque o etanol, não sei o que, álcool, né? Naquela época chamavam de álcool. Que tipo de iniciativas, João, em termos de políticas públicas e de esclarecimento, precisam ser adotadas para levar essa tecnologia para mais geografias? Boa pergunta. O trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho de convencimento. Hoje a tecnologia, desde que nós produzimos, a gente produziu o primeiro motor, o primeiro veículo movido 100% etanol, Fiat 147. Nós estamos falando aí de 75, né, da década de 70, e de lá para cá a tecnologia evoluiu de uma forma muito robusta. Hoje nós temos motores que rodam com etanol, com tecnologia flex. O sistema de partida a frio não é mais com gasolina, tem um sistema de aquecimento do combustível, injeção direta de combustível, turbo. Ou seja, nós temos hoje uma série de tecnologias a bordo do veículo, a evolução dos materiais. Então, ou seja, aqueles problemas do passado, eles serviram como aprendizado, para que a gente pudesse chegar no patamar de hoje e ter um carro tão confiável quanto um carro que roda com gasolina. Tá? Então, esse é um mito que nós precisamos desfazer. Mas isso não é só lá fora, não. Isso tem aqui ainda no nosso país. Esse é um trabalho, aquilo que eu falei no início, né, de cacarejar. Nós precisamos divulgar os resultados e os sucessos daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente conseguiu. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito. Ele é um trabalho difícil, não é fácil, mas ele tá acontecendo hoje. Então, segundo política pública, acordos comerciais, a gente precisa chamar os países para conversar, para discutir, para negociar. Essa abertura precisa acontecer. Não é só o Mercosul, a gente precisa conversar com a Europa, conversar com a Ásia, e as grandes oportunidades vão surgir, porque eu disse no início, o desafio da descarbonização é o maior desafio global, porque ele é global. Nós não temos hoje um modelo global de atuação para resolver as questões ambientais. A gente acompanhou aqui o primeiro painel, acompanhou o segundo, e uma questão está no ar: quem paga a conta, quem vai colher os benefícios, como é que a gente vai articular essa descarbonização? Então, o etanol tem um papel importante porque ele é um elemento já atual. Ele existe, ele está pronto, ele tá em execução aqui. Eu não falei da conta que a gente fez de descarbonização desde quando a gente começou a usar etanol. Esse é um crédito de carbono que nós temos que a gente não falou sobre ele, mas ele existe. É lógico que o etanol veio para a segurança energética, mas ele trouxe uma contribuição, né, substituindo o combustível fóssil. Então, ou seja, nós temos uma enorme oportunidade de, através de iniciativa privada, instituições públicas, políticas comerciais entre países e entre regiões, mas a gente precisa ter uma flexibilidade para sentar à mesa e discutir, negociar, porque as oportunidades estão aí. Muito bem, eu sou da época do afogador, que eu lembro do carro do meu pai, tinha um afogador. Agora você precisa explicar o que é o afogador. Eu nem confesso que eu não sei como é que funcionava esse negócio. Ele puxava ali e ficava ali 10, 15 minutos ligado o carro. Mas você tem 1 minuto? 1 minuto. Quando você liga o carro, o motor aspira o ar e o combustível no carburador. Para facilitar e aumentar a quantidade de mistura de etanol no motor, porque o etanol tem uma característica, né, de energia a temperatura baixa. Então você precisa de maior quantidade de etanol para fazer o motor funcionar. Quando você puxa o afogador, você abre uma borboleta permitindo uma passagem de ar maior. Então o afogador ele tinha uma função mecânica muito importante, fluidodinâmica muito importante. Tá vendo? Olha, a CNN Talks também é educação, uma aulinha aqui, ó, de como funciona o motor a etanol, o antigo motor a álcool. Eu agradeço demais João Irineu Medeiros, vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis para a América do Sul, e também a César Barros, CEO, presidente do Centro de Tecnologia Canavieira, por essa discussão interessantíssima. Obrigado. Vamos tirar umas fotos aqui.